Olá! Hoje vamos mergulhar fundo em um único versículo da Bíblia para a gente poder descobrir as várias camadas de significado que ele guarda. O nosso foco vai ser o Salmo 104, mais especificamente o versículo 16. O que será que uma passagem que parece ser só sobre árvores pode nos revelar sobre a criação e a providência divina? Vamos começar a investigar? E aqui está a frase central da nossa análise de hoje. Os cedros do Líbano que ele plantou. É uma imagem muito forte, muito específica. Mas antes da gente se aprofundar no simbolismo dela, é fundamental entender o contexto em que ela aparece. Então, para a gente compreender bem o versículo 16, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar o quadro geral. O Salmo 104 não é só um conjunto de pensamentos aleatórios. Ele tem uma estrutura e um propósito bem definidos. Basicamente, este salmo é um grande poema, um hino de louvor que a tradição atribui ao rei Davi. Ele funciona como uma observação do mundo natural, sabe? Dos céus, das águas, passando pelos animais e pelas plantas, e em tudo isso, o salmista vê a mão de um Criador cuidadoso. É uma verdadeira celebração da ordem, da beleza e do sustento divino no mundo. Agora, vamos falar de uma interpretação que é frequentemente associada a este salmo, uma que foca no poder de Deus sobre a geologia. E é aqui que a história começa a ficar bem interessante. Essa frase muitas vezes é ligada ao versículo 16 em algumas análises. E, de fato, é uma descrição muito vívida da formação da paisagem da Terra, onde Deus estaria definindo os lugares das montanhas e dos vales, mostrando seu poder sobre o planeta. A partir dessa leitura surgem interpretações teológicas bem profundas. Fala-se do poder de Deus para criar, do seu controle sobre o destino, de um chamado à confiança e da importância da obediência. Tudo isso são pontos importantíssimos, sem dúvida. Só que existe um detalhe fundamental aqui. E essa é a pergunta que muda toda a nossa análise. Será que essa frase sobre os montes e os vales é mesmo o que está escrito no versículo 16 do Salmo 104? Pois bem, chegou o momento da gente esclarecer essa questão. Vamos corrigir o foco e olhar para o que o texto realmente diz. Isso vai nos levar para um simbolismo completamente diferente, mas igualmente rico. E aqui a confusão fica bem clara. Quando a gente coloca lado a lado o versículo 8 e o versículo 16, a gente vê a diferença. A passagem sobre os montes e vales, na verdade, pertence ao versículo 8. Já o versículo 16, o nosso objeto de estudo, diz uma coisa bem diferente. Então, fica evidente que aquela interpretação geológica, embora seja válida para o Salmo como todo, se baseia numa citação do versículo errado. O foco verdadeiro do versículo 16 não são as montanhas, mas sim as árvores, e mais especificamente, os cedros do Líbano. Agora sim, com o texto correto em mãos, podemos começar a explorar o simbolismo profundo que essa imagem carrega. O que, afinal, os cedros do Líbano representam? Veja bem, o cedro do Líbano não é uma árvore qualquer na Bíblia. Ele é um símbolo de força, de majestade, de longevidade. E nessa passagem, ele se torna uma metáfora para a pessoa de fé, cuja vida e sustento vem diretamente de Deus e de mais ninguém. Essa metáfora se desdobra em vários pontos muito interessantes. Repare como cada uma dessas características, desde ser plantado até ser sustentado e protegido, retira a ação humana da equação. A imagem que se forma é a de uma dependência total, exclusiva de Deus. Uma existência que, no fim das contas, serve unicamente para glorificar o seu Criador. Vamos ver como isso funciona na prática. O ciclo de vida do cedro, de acordo com essa interpretação, é todo guiado por Deus. A plantação é um ato do Espírito. O sustento vem do orvalho do céu, uma bela imagem para a provisão que não depende do esforço humano. E a proteção é descrita de forma poética como as vastas asas do Deus eterno. É muito importante notar que essa não é a imagem de uma planta frágil, protegida dentro de uma estufa. Pelo contrário, o cedro cresce em lugares altos, exposto a todo tipo de tempestade. A metáfora sugere, então, que a fé não nos livra dos desafios, mas oferece um tipo diferente de proteção. Uma força que vem direto da fonte divina, mesmo na posição mais vulnerável. Para a gente ir concluindo, vamos conectar o contexto geral do Salmo, que é um hino à criação, com esse simbolismo poderoso do cedro que a gente acabou de explorar. Essa citação de um outro Salmo, o 148, reforça perfeitamente a nossa conclusão. Aqui, os próprios cedros são chamados para louvar ao Senhor.
A sua simples existência, a sua força, o fato de terem sido plantados e serem sustentados por Deus, tudo isso já é um ato de louvor. Sendo assim, o cedro do Salmo 104, versículo 16, é o símbolo perfeito da criação que existe para a glória do Criador. Ele não exalta a si mesmo, nem a qualquer esforço humano. Ele é forte, majestoso porque foi plantado e é cuidado pela mão divina, com um único propósito: refletir a glória de quem o plantou. E a gente termina com essa reflexão. O que essa imagem de uma árvore imponente, que depende totalmente de seu Criador para ser plantada, nutrida e protegida, nos ensina sobre a natureza da fé e da providência divina? Fica aí uma questão para a gente pensar.